turminha do quarto ano, bom dia, como vocês estão? Espero que estejam bem animados para mais uma aula de língua portuguesa. Para você que ainda não me conhece, sou a professora Abigail Viana. Vamos passar aí alguns minutinhos, olha, aprendendo um pouquinho mais sobre conto africano. Que maravilha, não é? Antes de iniciar a aula, que eu sei que vocês já estão aí ansiosos por ela, deixa eu apresentar aquela equipe show de bola que está aqui comigo, dando aquele suporte, né? Porque sozinho não é legal, sempre é bom trabalhar em equipe. Tá vendo essa moça bonita aqui? É a Midian, nossa intérprete de Libras, está aqui dando aquele suporte, fazendo com que o trabalho da gente possa, essa aula, chegar em lugares que eu sozinha, sem a Midian, não conseguiria levar essa aula. Então, aqui um abraço para você, Midian, muito bom ter você aqui com a gente, venha sempre. E para trazer o teu bom dia, o teu recado, a tua pergunta. Quem está aqui, vou apresentá-la como fui apresentada ontem, a maravilhosa professora Márcia. Bom dia. Oba! Gostei também. Bom dia, professora Abigail. Bom dia, estudantes. Então, vamos se animar para a aula, né, minha gente? Porque por aqui, professora Abigail, nós já temos o Lucas, temos a Ana, temos também a Gloriette, certo? O pessoal está por aqui, então eu quero o Maxwell, a Beatriz, o pessoal está aqui, por aqui, participando. Vamos participar, viu, minha gente? Vamos embora. Que maravilha, a turminha acordou cedo para assistir a aula, isso é maravilhoso. Como eu disse a vocês, o tema da aula da gente hoje é conto africano. Só que antes de eu entrar propriamente nesse tema, vamos falar um pouquinho sobre a África. Você já ouviu falar com certeza, não é? Só que a África, muitas vezes, as pessoas pensam que é um país. Ah, não, mas olha aqui, ó, a África é um continente. Então, vendo aí essas porçõezinhas coloridinhas, são países. Veja, então, como a África tem tantos países, não é? E é um lugar rico, falando de cultura, falando de culinária. Podemos dizer que é o berço da humanidade, né? A África, aqui no Brasil mesmo, a nossa cultura, nossa comida, nossa linguagem, muita coisa que a gente herdou dos africanos que vieram para cá no tempo da colonização. Mas vamos conhecer um pouquinho sobre esse continente. Olha aqui, ó, o mapa agora já está com o nome dos países aí. Não dá para ler porque são muitos, mas eu te aconselho, você, o estudante do quarto ano, reta final do ano, sentindo o cheirinho do quinto, precisa ser um estudante pesquisador. Então, quando acabar agora a terceira aula, você vai lá no site de busca, vai pesquisar sobre o continente africano. Claro, eu vou te falar algumas coisas aqui, mas em 20 minutinhos de aula não dá para a gente passar tudo. Então, sempre é bom, não só nessa aula, tá? Todas as aulas. Você, após a terceira, dar aquela pesquisada, aumentar o teu conhecimento. Então, vejam aqui, fica aí já essa informação. A África não é país, tá? Como o Brasil. O Brasil é um país que está no continente americano. Olha a geografia aí se misturando com a língua portuguesa, maravilha, não é? Mas a África é um continente, tá certo? Aqui, ó, a África é o terceiro maior continente do mundo e um dos mais populosos. O continente africano, apesar de rico em biodiversidade multicultural, sofre com a extrema pobreza. Veja só, quarto ano, quando a gente fala em África, às vezes as pessoas pensam só na pobreza. Outros pensam apenas naqueles animais como elefantes, girafas, tem de tudo um pouco. É como às vezes quando a gente fala em Brasil, não é? As pessoas pensam em futebol, carnaval, floresta amazônica, mas tem muito mais coisas. Então a África nem é só extrema pobreza, nem é só aquela natureza maravilhosa. Existem países riquíssimos, como também existem países paupérrimos. Então aí há uma desigualdade social. Será que parece com algum lugar que você conhece? Vai pensando aí. A África é conhecida pela sua pluralidade étnica e cultural e, por meio de uma história milenar, é capaz de contar a história de toda a humanidade. Nessa informação que eu trouxe para vocês agora, já entra aí um pouquinho dos contos africanos, tá? Por quê? Porque o conto africano, ele tem esse objetivo, né? Ele passa o conhecimento de geração para geração, que daqui a pouco eu vou te explicar mais detalhado sobre isso, e através dos seus contos, eles explicam a origem do universo, a origem dos animais, do homem. Os indígenas também fazem isso, não é?
Então, cada povo procura explicar ali dentro do seu conhecimento, da sua cultura, da sua crença, e o conto africano tem muito disso, não é? De contar a história de toda a humanidade. Apesar da enorme riqueza do continente, muitos países africanos, olha aí, não são todos, tá, gente? Muitos países africanos apresentam baixos índices de desenvolvimento, com diversos problemas sociais, como a miséria, baixa qualidade de vida, subnutrição e o analfabetismo. Analfabetismo é quando a pessoa não sabe ler e escrever, tá? Eu trouxe aí algumas imagens de animais, de paisagens que são nativos do continente africano. Então, a professora, mas eu já viajei e vi no zoológico a girafa, sim, mas ela é nativa lá deste continente. Olha aí o rinoceronte. Não me pergunte o nome desse que eu não consegui gravar, tem 4 letrinhas, viu? Você vai pesquisar. Parece com a palavra ônix, mas é órix, um nomezinho assim. Vocês vão me perdoar, a professora não conseguiu gravar o nome deste animal. Olha que paisagem belíssima. Se eu mostrasse isso para alguém, dificilmente alguém diria que é na África, não é? Poderia dizer que é no Brasil, ou em outro país, em outro continente, mas sim, essa paisagem aí é da África. Olha os hipopótamos aí se refrescando. Bom, né, professora Márcia? O calor que está fazendo em Recife, eles estão fazendo uma invejinha a gente, não estão? Ah, com certeza, viu, professora Abigail? E olha, essa imagem ficou muito legal, não foi? Esses hipopótamos aí, ó. Eles estão só aí se refrescando, gente. Não estão preocupados com conta para pagar. Quem tem que se preocupar com eles somos nós, na verdade, com a preservação da vida deles e para isso o meio ambiente, isso mesmo. Somos todos cidadãos do mundo. Uma atitude certa minha aqui pode beneficiar todo o planeta, não é? Olha aqui os elefantes aí, que animais magníficos, não é? Pena que muitos estão em extinção por causa do ser humano. Olha aí na savana aí, Dona Girafa desfilando elegantemente. Vejam que paisagem, né, gente? Muito bonito. Se eu tivesse tempo e dinheiro, acho que não é nem tempo, é dinheiro, eu teria, assim, vontade de conhecer. O pessoal faz safari, não é? Por aí conhecendo. Quem aqui nunca assistiu aquele filme que as pessoas vão aquele safari, encontram ali os animais? Vamos lá. Olha que lindo. Agora que vocês já viram um pouquinho do continente africano, aprenderam um pouquinho, porque, gente, é muito vasto o conteúdo, vocês podem pesquisar. Você aí, aqui, com certeza, a professora de vocês já trabalhou sobre contos, você na escola também viu. Você lembra o que são contos? Os contos são narrativas curtas, tá certo? Não terão muitas personagens, porque se tem muita personagem, vai ter muito diálogo e a narrativa vai ficar grande. Então, a narrativa curta, poucas personagens, tem um espaço que é ali o local onde ele acontece, tá bom? Existem os narradores, tem o narrador observador, que é aquele que só olha e conta. Ele não sabe o que o personagem está sentindo, o que ainda vai acontecer. E ele sempre vai usar o pronome ele, ela, aí a terceira pessoa. Quando tem um narrador personagem, ele faz parte da história. Então, em alguns trechos, ele vai dizer eu, ele vai dizer nós, porque ele está incluso ali na narrativa. E existe um narrador onisciente. Como assim? Não é personagem nem observador, ele é onisciente. Ele sabe o que a personagem está pensando, o que está sentindo, o que ainda vai acontecer. Ele antevê os fatos, então ele tem todo o conhecimento ali da história, tá joia? Foi só um resumo, porque eu sei que já foi bastante trabalhado aqui com vocês o gênero textual conto. O conto tem uma introdução, que é onde apresentam-se as personagens, o espaço onde vai acontecer. Aí tem o desenvolvimento, que é onde ali a trama vai correndo. Tem aquele momento de maior suspense. O que será que vai acontecer? É o clímax. E no final nós temos o desfecho, geralmente feliz, dependendo do tipo de conto. Mas agora vamos trabalhar o da aula de hoje em específico, porque existem vários tipos de conto, você sabe, né? Conto de fadas, conto acumulativo, conto tradicional, conto de assombração, para aqueles mais corajosos que gostam desse estilo, né? Mas o conto indígena, só que hoje vamos trabalhar o conto africano. Você já deduziu, né? Já sabe o que é conto, já sabe que ele vai trazer alguma coisa da África. Vocês são maravilhosos.
Os contos africanos são narrativas curtas, olha aí o que eu disse no início, com uma linguagem simples, tá? Não adianta você que gosta de escrever criar um conto com palavras muito difíceis. Use palavras simples, que é para o teu leitor ali compreender a tua mensagem. Que transmitem ensinamentos, olha que importante isso aí, e memórias da cultura de vários povos da África. Então, esse é o diferencial que faz com que você descubra que tipo de conto é aquele. Como assim, professora? Se eu te dou um texto, estou na tua sala de aula, eu te dou um texto para ler. E ali era uma vez uma princesa, encontrou uma fadinha. Você, epa, é um conto de fadas, porque você já percebeu. Se eu começo a contar a história assim, numa noite sombria, em meio a um castelo mal assombrado, oi, já sei que é um conto de assombração. Se eu começo... Era uma vez, no meio da floresta, uma linda indígena chamada Jaci. Epa, conto indígena. Então, quando eu chego num conto que está falando da cultura africana, dos povos africanos, você já descobriu que é um conto africano. É isso que vai diferenciar um conto do outro. São pequenas características, mas você que gosta de ler, é atencioso, não vai ter dificuldade em perceber essas diferenças. São transmitidos oralmente, ou seja, através da fala, ao longo das gerações. E a autoria de muitos deles é desconhecida. Professora, eu não sei o que significa de geração para geração. Relaxa, eu estou aqui para te explicar. Geração para geração é assim, por exemplo, o meu avô contou uma história para o meu pai, ou seja, de uma geração para outra. O meu pai contou para mim, já sou outra geração. Eu conto para o meu filho, então está passando de geração para geração. Entendeu agora? Se eu falar qualquer coisa aqui, você não entender, a professora Márcia está ali a postos para ler a tua pergunta e passar para a gente aqui. Se eu não souber, com certeza ela sabe, tá? Mas se for uma pergunta tão difícil assim, que nem eu nem ela, a gente pesquisa e na próxima aula a gente traz. Agora, vamos ler um conto africano. Esse conto, ele está dentro de um livro que tem muitos outros e você vai encontrar na árvore de livros, que eu vou te explicar rapidinho como você acessa. Você está usando o aplicativo? Não faz agora para não sair da aula, depois, tá certo? Além do site da árvore, no teu aplicativo, se você olhar lá embaixo da tua tela agora, no cantinho direito, lá no finzinho, vai ter esse nome aqui, ó, Outros. Tá vendo a bolinha vermelha circulando? Pronto. Quando terminar a aula, tá aqui em torno, agora não. Você clica em cima de Outros e vai aparecer isso aqui, ó, na cor da fardinha da gente. O último, Árvore de Livros. Estão vendo aí, na cor laranja, em homenagem à professora Márcia, que está de laranja hoje aí, ó, Árvore de Livros. Você vai clicar. Quando você clicar, vai pedir a tua matrícula e senha lá no login. Você vai colocar assim, ó, REC, R-E-C. O comecinho da palavra Recife, tudo minúsculo. E o número da tua matrícula que você consegue na secretaria da escola sem dificuldade. Colocou o login, você vai acessar e vai procurar esse livro aqui, ó. Essa é a capa do livro, O Papagaio que não gostava de mentiras e outras fábulas africanas. Então, neste livro tem muito conto africano e eu escolhi em especial um hoje, que vai dar um pouquinho de trabalho à querida Midian, porque tem um nomezinho difícil, eu vice Midian, mas eu sei que ela vai desenrolar porque ela é show de bola. O título da história que a gente vai ler é A Tromba do Elefante. Mas, como eu te disse, existem muitas histórias neste livro. Estão prontos para começar a leitura? Vamos lá. Antigamente, olha aí, Midian, a palavra Midian, a Janacu, o elefante, tinha focinho curto, como todos os animais. Não possuía a grande tromba que tem agora e que lhe é muito útil, servindo de braço e mão, além de nariz. Quando não tinha tromba, o elefante era muito curioso e gostava de saber tudo o que acontecia na floresta. Certo dia, encontrou um buraco entre as raízes de uma grande árvore. E curioso como era, enfiou o nariz nele para saber do que se tratava. Acontece que aquele buraco era a entrada da casa de uma cobra muito grande, que vendo aquele nariz fuçando sua casa, abocanhou, tentando engolir nosso pobre Ajanacu. Lamentando sua curiosidade, ele andava para trás, para não ser engolido pela cobra que o puxava para dentro do buraco. Socorro! Gritava ele desesperado, sentindo que não ia conseguir se livrar da grande cobra. Ouvindo seus gritos, muitos animais vieram em seu socorro. Veio primeiro o rinoceronte, que segurando em seu rabo do elefante, puxou
e não conseguiu. Depois veio a zebra para ajudar o rinoceronte e os dois puxaram, puxaram e não conseguiram. Depois veio a girafa para ajudar a zebra e o rinoceronte e os três puxaram, puxaram e não conseguiram. Por último, veio o leão para ajudar a girafa, a zebra e o rinoceronte. E todos puxaram, puxaram, puxaram com força. Não foi fácil, mas finalmente conseguiram salvar nosso amigo, que de tanto puxar, teve seu nariz esticado e transformado na tromba que agora possui. No início, ele, envergonhado de sua nova e estranha aparência, ficou escondido dentro da floresta. Com o tempo, aprendeu a usar a tromba com muita habilidade, da forma como fazem todos os elefantes atualmente. Satisfeito, voltou ao convívio dos outros bichos. Um dia, o macaco, que gosta de imitar todo mundo, foi enfiar o nariz no buraco para ver se criava uma tromba igual a do elefante. A cobra, que ainda morava no mesmo lugar, engoliu o macaco inteirinho com muita facilidade. É por isso que, mesmo sentindo inveja, nenhum bicho nunca mais tentou imitar o elefante para ficar com a tromba igual a dele. E aí, gostaram da história do elefantinho? Perceberam que eu disse no início da aula, que os contos africanos tentam explicar a origem das coisas? Então, aí eles vão passando esse conhecimento de geração para geração e aí vai se passando até chegar até a gente aqui. Espero que vocês tenham gostado do conto. Como eu disse para vocês, vocês podem acessar a árvore. Procura por esse livro aqui, ó. Tem muito conto africano aí para vocês. Vocês vão se deliciar, vão viajar, dar asas à imaginação. Bom demais estar com vocês aqui no 4º ano. Já daqui a pouquinho a gente vai estar junto no 5º. Está acabando o ano, não é isso aí? Quero agradecer a você que ficou até o final. Agradecer a Midian, que arrasou ali na interpretação. E a ela, claro, né, a linda e fina professora Márcia. Obrigada, professora Abigail, pela sua maravilhosa aula. E a gente vai se vendo por aí, viu? É isso aí. Tchau, tchau. Muito bom estar com vocês, mas amanhã tem mais, tá? Beijo. Tchau, tchau.